Então, nessa aula a gente vai falar sobre gestão de mídias sociais. Se você está seguindo a sequência de aulas, essa é a aula 2 do curso de mídias sociais. Eu recomendo ver a primeira aula, porque essa aula aqui a gente pega alguns conceitos que foram falados anteriormente e nós vamos ampliar esses conceitos. É, eu inicio essa aula a partir desse livro. Esse livro é o livro A Sociedade em Rede, do Manuel Castells. Ele é um livro muito básico para quem estuda a relação entre tecnologia, mídia, comunicação. E esse livro ele começa dizendo o seguinte: a tecnologia é um novo paradigma na vida humana, nas relações de convivência, relação de consumo. A tecnologia mudou tudo. Eu até digo nas minhas aulas o seguinte: eu faço uma lista de grandes empresas da tecnologia e o que elas falam sobre elas próprias e o que elas são de fato. Por exemplo, a empresa Uber. Uber ele é uma empresa de transporte que não tem nenhum veículo próprio. O iFood é uma empresa que trabalha com comida, mas que não tem um restaurante próprio. A Netflix é uma empresa que produz filmes e que tem até alguns cinemas, né? Algumas pessoas não sabem disso, tem parcerias com alguns cinemas, porque alguns filmes estratégicos da Netflix ela lança nos cinemas antes de lançar na própria plataforma para concorrer a prêmios, porque alguns festivais só admitem filmes que foram exibidos no cinema. Mas a, a tecnologia mudou essas relações de consumo que a gente tem, até a nossa vida pessoal, né? Então a gente hoje vai conhecer alguém para namorar, a gente depende das mídias sociais para saber quem a pessoa para fazer um stalker, verificar quais são os interesses dessa pessoa, quem ela é, o que ela faz, enfim. E o Castro já apontava isso há algum tempo, né? Ele disse que as seguintes características dessa tecnologia que emerge dessa sociedade em rede é penetrabilidade, redes e convergência. Convergência, inclusive, tem um trabalho do Henry Jenks que trata muito sobre isso. Ele disse também o seguinte: a tecnologia é uma das bases da produtividade da era industrial e da idade contemporânea, inclusive modificando muito nessa idade contemporânea a própria lógica do trabalho. A gente sai de um trabalho muito organizado em termos disciplinar e passa para uma lógica de auto sobrevivência do sujeito. Então, o iFood é isso, né? Então, assim, você pode trabalhar no iFood, vender, ter o seu negócio lá dentro, ser entregador do iFood, mas assim, é você com você mesmo que se vire. A plataforma é apenas um ponto de apoio. A mesma coisa para o Uber e para outras ferramentas. E há uma diversidade na oferta e configuração dos produtos, nas características do mercado e no modo de trabalho. Então, é essa lógica daquilo que a gente chama hoje, né? O Castells não fala com essa nomenclatura, mas que é a uberização da vida. É, Outro livro importante para essa compreensão dessas relações entre tecnologia e as transformações que ela promove é o trabalho do Henry Jenks, né? O Jenks, assim, qualquer livro que você pegar dele é importante para esse assunto. Ele diz o seguinte, ele diz inclusive, ele não gosta da palavra viralizar ou viral. Ele sugere usar o termo propagabilidade. Então o conteúdo ele não é viral, ele se propaga. Ele até diz, olha, o que não se propaga, a mídia que não se propaga morre. Então não é ser somente viral. E ele dá as razões dele, porque ele não concorda com essa nomenclatura de viral. Ele aponta também o seguinte: o público espera fazer parte da mensagem, comentar, discutir, interagir, compartilhar e também editar. Ele chama atenção para um detalhe muito interessante, que é a questão que envolve os direitos autorais nessa sociedade em rede digital e que tudo é compartilhado. Muitas vezes a lógica do direito autoral ela é reduzida em razão disso, assim, em razão dessa necessidade de compartilhar e fazer com que as pessoas participem da concepção dessa mensagem. E ele diz também que a mídia ela é transnacional e é ela tem um efeito que é massivo, então ela alcança
um número significativo de pessoas. E outra obra importante também, que eu me baseio na construção dessa aula e desse curso como um todo de gestão de mídias sociais, é esse livro aqui da Camila Costa, que leva o nome Gestão de Mídias Sociais, e ela diz o seguinte: mídias sociais compreendem um conceito amplo de meio de comunicação que permitem e facilitam o compartilhamento. Então, veja só, olha o que, é que o Jenkins está falando, o que Castells está falando, o que ela vem dizer aqui. A mídia social pressupõe compartilhamento, pressupõe editar. Então, se você quer ter um público que esteja engajado com você, não basta você mostrar a sua rotina. Você tem que criar a sensação nessas pessoas de que elas estão compartilhando e, de fato, participando daquilo ali. Elas têm a liberdade de pegar esse conteúdo e enviar para outras pessoas. Elas têm a liberdade de pegar esse conteúdo e editar esse conteúdo e transformar esse conteúdo. Então você permite, você tem que criar essa sensação nas pessoas. As redes sociais estão no grupo dos sites de relacionamento. O principal foco das redes sociais é, dessa forma, criar um ambiente favorável à interação social. Então a interação ela é indispensável para isso. As pessoas querem, precisam dessa lógica da comunidade, da troca, ainda que seja numa simples caixa de mensagem. Veja só, por exemplo, o caso das páginas de memes de cidades. Toda cidade hoje, mais ou menos médio porte, tem uma página que tem ali as notícias da cidade, que tem uma brincadeira, que tem os negócios da cidade, enfim, que fala ali de um bairro, de algumas pessoas. Essas páginas, elas funcionam muito bem porque elas têm todos esses elementos. Elas fazem um conteúdo que é propagável, ou seja, a pessoa vai compartilhar o reels, o post com um amigo, com um vizinho, com um parente. Essas páginas, elas estão permanentemente chamando as pessoas para participar, para interagir, para opinar, seja numa caixinha de perguntas, seja na seção de comentários. E elas criam uma sensação de que as pessoas estão participando, devem participar, que a página é uma construção coletiva, apesar de ter um administrador. Então, essas páginas de memes de cidade exemplificam bem o que a Camila Costa diz aqui. Então, mas é bom a gente lembrar, né? As mídias sociais, elas são empresas privadas. O que a gente tenta fazer é descobrir como que esses algoritmos funcionam, operam, qual que é a lógica deles e como que a gente pode, de alguma forma, extrair algo em nosso benefício. E eu digo aí, ó, as formas, métodos de postagem e formato de alcance são facilmente alterados. Inclusive, isso é importante, porque às vezes a pessoa cria todo um sistema de trabalho, de rotina de produção, como eu falei na primeira aula, e dali 6 meses, um ano, vem uma mudança e aquele nível de engajamento que ela tem, esse nível de engajamento cai. Por isso que às vezes quem trabalha com mídias sociais precisa trabalhar com mais de uma mídia social simultaneamente. Então ela está no Instagram, mas ela está no Twitter ou no Facebook, ela tem um grupo de WhatsApp ou de Telegram, enfim, ela tem uma série de ferramentas que ela vai operar, que ela vai trabalhar, porque se uma muda, se uma desaparece, se, enfim, tem alguma alteração significativa, ela tem esse outro corpo de pessoas, né, de público, de audiência, em outros espaços. Então, a gente vai passar agora para uma sessão dessa aula em que a gente vai ver alguns pontos relevantes dessas mídias sociais, o que eles são, porque às vezes a gente ouve muito falar sobre isso, e de que modo a gente pode usar isso a favor, né? De que modo a gente pode usar isso a favor do nosso projeto. Então, o primeiro deles é o algoritmo. Né? O algoritmo, ele é o core, né? Ele é o cérebro e o coração da mídia social. Né? Se essa mídia social, se a gente pode poder dizer que algumas dessas mídias sociais têm coração. Mas ele é o sistema que permite o alcance, né, que organiza o funcionamento dessas mídias sociais. Quando a gente produz um conteúdo, o que a gente quer fazer com que esse algoritmo reconheça que aquele conteúdo ele é relevante para as pessoas que estão naquele espaço digital.
Então, tem algumas maneiras que a gente tem que trabalhar ou deve trabalhar para alcançar isso. A primeira delas, e aí eu cito o YouTube como exemplo, é no título, na descrição do conteúdo, em mostrar que esse conteúdo tem algum tipo de evidência relevante para os públicos ou para os diversos públicos daquele espaço digital, é, é também criar um nível de interação entre os espectadores, no caso do YouTube. Então, o YouTube, o gostei ou não gostei, eles são equivalentes, vamos dizer assim. O não gostei não significa que o seu vídeo vai aparecer menos. Não gostei é uma reação tão importante quanto o gostei. Mas a diferença é que no YouTube o não gostei ele não fica visível quantas pessoas não gostaram, né? Acho que, se eu não me engano, há algum tempo até ficava visível, não tenho certeza. Não, acho que não. Acho que o não gostei nunca era visível. É, Mas assim, as reações, todo tipo de reação importa, porque significa que a pessoa está vendo o vídeo, que tem ali um nível de retenção da atenção. E o que as plataformas querem é isso, ela quer reter o público. Então, o melhor conteúdo para ela sempre vai ser o conteúdo que tem a maior capacidade de retenção de audiência. Então, se você faz um vídeo de 1 hora e você tem ali 10 segundos de retenção, não adianta você produzir um vídeo de 1 hora. Agora, se você tem um vídeo de 1 minuto e você tem todo mundo assistindo 1 minuto, ótimo. Né? Se você tem 1 milhão de pessoas assistindo 1 minuto, ótimo. É melhor do que ter um número muito maior do que isso e as pessoas assistirem nada, né? Praticamente zero do que você fez. É, então, o nível de interação entre os espectadores é indispensável para o algoritmo entregar melhor. E a atualização do canal, ter a rotina de produção e garantir que esse canal sempre é atualizado, mostrar que você está de forma efetiva trabalhando, ainda que de graça. Né? E aí vem o que eu comentei no início, a lógica do trabalho nessas mídias sociais. Você está trabalhando. Você não tem uma carteira assinada com o YouTube, mas você está trabalhando. É, Outro ponto importante a considerar, né, que é fundamental para isso, então, é essa rotina de publicação. Vamos lembrar que essas mídias sociais, elas são empresas, elas estão dentro de empresas, então elas operam numa lógica de mercado. E o que elas querem é que os criadores de conteúdo produzam o máximo para elas, para que elas tenham sempre usuários, visualizações e retenha a atenção do público. É isso que ela quer. O seu ganho, o seu retorno financeiro vai vir a partir daí. Então, esse retorno ele começa com títulos e descrição com técnicas de web writing, então tem uma forma específica, mais alinhada para escrever para mídias sociais. A gente vai explorar isso em uma aula mais à frente. As menções, né, e as interações que esse público faz com esse material, a identificação de lugares, pessoas, compartilhamento e o uso de tags, porque as tags são importantes para ajudar a direcionar esse conteúdo para o público específico. Então, quando você escreve um título para o seu post, seja num blog, seja no YouTube, seja no Facebook, enfim, quando você adiciona ali um texto que tem ali um título, você já está dando uma pista para o algoritmo sobre o assunto e a quem aquilo ali pode interessar. Na descrição do vídeo, a mesma coisa, você vai elencar ali uma série de temas ou descrever o que é o tema do seu vídeo com essa finalidade também, fazer com que as pessoas alcancem, vejam o que você está falando. E o uso de tags. Isso vai criar a possibilidade do seu vídeo ser compartilhado e vai criar a possibilidade das pessoas se identificarem com ele, dizendo gostei ou não gostei. E todas as reações são válidas, porque isso mostra engajamento no que você produziu. Aqui tem um exemplo. Aqui tem um exemplo do Google Trends. O Google Trends ele é importante para a identificação de assuntos que estejam sendo debatidos na internet no momento, tanto assuntos específicos quanto aqueles mais buscados naquele instante. O Google Trends ele sempre vai ser uma arma fundamental para quem produz mídias sociais, porque assim o Google Trends ele te mostra o que as pessoas estão procurando naquele instante, naquele período de dias, e pode te dar pistas de conteúdos
a serem produzidos, podem te dar pistas de assuntos que podem ser listados na descrição do seu material ou integrar parte do seu material. Então veja só, o trabalho da produção de mídias sociais envolve entender o público e saber o que esse público quer e poder entregar, né, fazer o algoritmo achar esse conteúdo para entregar de modo adequado. Na concepção de uma página para uma mídia social ou de uma campanha, e aí campanha é quando a gente tem uma página que já existe ou um post que já existe e o que nós queremos é impulsionar essa página, impulsionar esse post, fazer ele alcançar um maior número de pessoas. Existe um termo que é a persona, que é, vamos dizer, o cliente ideal, a pessoa ideal para aquele conteúdo. É assim, quem eu quero alcançar. Então a persona é alguém que eu idealizo, né? E aí eu vou pensar qual é o sexo dessa pessoa, a idade, os hábitos, o perfil financeiro, os desejos, a forma de se vestir, como gosta de andar, amigos, enfim. Eu vou compor essa persona com a intenção de, toda vez que eu for produzir um material, produzir um conteúdo, pensar nessa pessoa ou nessas pessoas. Então, vou dar um exemplo a vocês. Há alguns anos eu ajudava a administrar uma página de uma empresa, é, que vende produtos, né, de utensílios domésticos, enfim. E até então, até o início do trabalho que nós fizemos lá, até antes do início do trabalho que nós fizemos lá, era uma página simplesmente no formato de catálogo. Então você tinha as fotos dos produtos, as pessoas mostravam, os proprietários, os vendedores mostravam os produtos, colocavam o preço lá embaixo e diziam algo assim: vamos comprar. Quando a gente iniciou o trabalho lá, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi perguntar para os proprietários o seguinte: quem você quer que venha aqui comprar? Qual o perfil de cliente que você quer que entre aqui ou que compre no digital? E perguntamos também para os vendedores: quem normalmente está aqui no balcão com vocês? Então nós criamos uma persona, algumas personas que são perfis simulados dessas representações do que eles falaram para a gente. Então toda vez que a gente ia produzir um Reels, um post, a gente pegava essas personas, esses perfis que nós imaginamos e criávamos conteúdo imaginando essa pessoa. Ó, isso aqui serve para fulano, para esse aqui. Isso aqui é um conteúdo que vai servir para esse tipo de público. Então a gente tinha ali de uma forma muito precisa, o mais precisa possível, a identificação do tipo de pessoa que a gente queria alcançar. Então, quais são as funções da persona? Segmentar as publicações, definir estratégias de promoções e de preços, porque se você sabe com precisão, ou tem uma ideia com precisão de quem é o seu público, você consegue pensar melhor a maneira como você vai alcançá-lo na mensagem, mas também na hora de apresentar o produto. Você vai delimitar melhor a campanha, o que permite o aproveitamento melhor das mídias sociais. Mídias sociais não é comunicação de massa, você não vai falar para todo mundo, você vai falar de forma segmentada a maior parte do tempo e você pode estipular horário, ritmo das publicações, você pode estipular melhor o custo dessa campanha, então quanto que eu estou disposto a pagar no impulsionamento dessas postagens, desses materiais, porque você sabe se o seu público ele tem capacidade de retornar o investimento, ou pelo menos ter uma ideia do quanto que esse retorno ele pode ocorrer. Outro dado importante sobre as mídias sociais é o horário de postagem. Muito se fala sobre isso, tem especulações e informações das mais diversas possíveis. Eu gosto de usar esse site, o Sprout Social, que ele tem dados de disponibilidade de público por horário e por dia. Esse aí é o dado global do Instagram. Então mostra ali nas áreas mais escuras o horário que o público está disponível a nível global dentro do Instagram. E a princípio a sugestão seria: você vai postar sempre no horário que houver a maior quantidade de pessoas disponíveis.
Ok. Funciona? Funciona. Mas se sua página for muito segmentada ou com algum nível de segmentação com um público muito específico, talvez não dê certo. Porque pode ser que esse horário de maior disponibilidade do público não seja o horário que o seu público de fato esteja dentro do Instagram. Então imagina só, por exemplo, se a sua página é para adolescentes, você tem que saber se esse público ele está nesse horário. Às vezes esse público ele está, por exemplo, em sala de aula. Ele está, ele tende a estar, por exemplo, um tipo de ocupação que vai dificultar ele ver o seu conteúdo e prestar atenção ao seu conteúdo. Então, por isso que a persona é significativa para isso, para determinar esse tipo de coisa. Aqui tem alguns dados desse site, melhores horários de postagem no Facebook para o tema viagem e turismo, melhores horários e dias de postagem no Instagram também para esse conteúdo e melhor horário de postagem no Twitter para este conteúdo. Esses links, inclusive todos, depois eu deixo vou deixar no nosso sistema de aulas, porque você pode acessar e verificar e buscar dados mais atualizados, mais recentes, e pode te ajudar a ter uma ideia do que você pode fazer para administrar. Mas volto a lembrar, ponto de partida é conhecer o seu público e ter essa persona desenvolvida e alinhada. Tá? Então, quais são os seus hábitos? Quais são os hábitos do meu público? Posso falar com ele nesses horários? Será que os outros horários não são pontos a explorar? Como isso se relaciona com as táticas da campanha e a integração entre canais? Então, eu trabalho no Instagram, mas e as outras mídias e o físico, né? O offline? Às vezes o offline ele também funciona para você chamar a pessoa para o digital, enfim. Então, não é ter apenas um caminho, é ter vários caminhos e considerar esses vários caminhos possibilidades para a construção da audiência e do engajamento. Ter conhecimento do público, saber quem é a pessoa para que a sua mensagem vai se dirigir, serve, como eu falei na nossa primeira aula, para você compor toda a mensagem, todo o conteúdo, mas serve também para você definir horário de postagem, definir formato do material, definir o quanto que você vai investir financeiramente em impulsionamento, e isso tem que ser feito de forma integrada. Não trabalhe jamais apenas com uma mídia social. E se for trabalhar apenas com uma mídia social, veja a possibilidade do que mais você pode fazer no offline para combinar as duas coisas. E aí, veja só, olha só esse exemplo, o caso de promoções. Tem muitas páginas que fazem uma promoção com a intenção de ganhar seguidores. Administrei também há algum tempo uma página que ela tinha mais ou menos 1.500, 2.000 seguidores, e a equipe tinha um interesse de fazer com que essa página se tornasse uma página com mais alcance que a página da empresa que ela fazia parte. Né? Ela era uma página de um produto. E aí havia, por parte dessa equipe, o interesse que esse produto se tornasse maior do que a página principal. Né? Inclusive por razões internas, assim, de espaço, de reconhecimento, enfim. E aí, uma das estratégias que essa equipe adotou foi a seguinte: vamos fazer uma série de promoções ao longo dos meses. E essas promoções são assim: olha, tem aqui, por exemplo, um livro. Tem aqui um livro, então, olha só, você vai ganhar esse livro, mas para isso você tem que participar aqui do sorteio, tem que marcar 3 pessoas, tem que curtir esse post, tem que compartilhar, enfim. E foi feito todo um trabalho de postagens regulares dos diversos temas que esse produto tratava, enfim, teve ali todo o trabalho de embalde marketing, né, assim, de produção de material, de combinação do físico com o digital, do offline com o online, mas principalmente o trabalho feito com promoções. Deu certo. Essa página se tornou, num espaço ali de 6 meses, maior do que a página da instituição, esse produto, né? A página desse produto se tornou maior do que a página da instituição, da empresa.
E assim, e apesar de todo o trabalho feito das postagens regulares, de conteúdos interessantes, enfim, eu entendo que as promoções foram indispensáveis para isso. Agora, promoção, gente, tem que ter atenção porque tem regra, tem lei específica para isso. Não pode, as promoções, elas, quando elas geram ganho financeiro, não geram ganho financeiro, são às vezes com brindes simples e tudo mais, não tem problema, dá para fazer. Agora, quanto maior o custo desses brindes, mais complexo vai ficando. E essas promoções, elas são parte de uma campanha que você vai fazer para atingir um objetivo. Então, nesse caso que eu citei para vocês, era o seguinte: a página da organização tinha acho que 12 mil seguidores, e essa página tinha 10% disso, 13% disso mais ou menos, enfim. Então a meta era crescer e ficar acima da página da organização. E a campanha envolvia várias ações, inclusive as promoções. Não era só promoção. Então você não pode basear o trabalho na mídia social apenas em promoção. Ela é parte de um todo, é parte de uma campanha que você vai fazer, de um grande plano de ação, e que esse plano de ação vai te entregar ali, né, tem vários sprints e vai te entregando ali diversas ações que vão sendo realizadas ao longo desse período. Tá? É, outro detalhe, outra discussão muito importante quando se trata sobre mídias sociais é a capacidade de monetização. Monetização é como transformar isso que a gente está fazendo naquela página, naquela mídia social, em dinheiro. E eu coloco até aí, ó, não dá para sobreviver apenas de permutas e recebíveis. Aquela coisa do influenciador digital que fica feliz porque a editora mandou um livro para ele e ele vai amar a editora e vai encher a editora de elogios, mas e aí? Você está tendo um custo de internet, de tempo, de energia, como é que você vai pagar isso? Então, todo projeto de mídia social ele tem que ser combinado com monetização. Como é que você vai ganhar, como é que você vai ter receita a partir dessas mídias. Ainda que o seu trabalho seja um trabalho de natureza social e cultural, enfim, tem que ter uma sobrevivência, né? Ele tem que ser sustentável. Então pode ser que você adapte para essa realidade aquilo que, enfim, que é possível fazer. Mas você tem que pensar em como transformar isso em dinheiro até para que você tenha capacidade de investimento e essa capacidade de investimento permita você continuar a produzir de modo contínuo e efetivo no que você está fazendo. Então, o que você vai fazer? Vai vender produtos numa loja virtual? Você vai criar uma marca, uma linha de produtos próprios e fazer isso em delivery? Você vai fazer publicidade, né, posts pagos? Você vai fazer testemunhal? Você vai ser, por exemplo, um influenciador digital que vai aos lugares para verificar, fazer testes, enfim, degustar aqueles produtos e dar o seu testemunho sobre aquilo? Você vai vender algum tipo de serviço ligado à produção de conteúdo, e esse serviço é o que vai te permitir fazer monetização. Tem, por exemplo, o caso de professores, de algumas atividades mais de natureza intelectual, né, o caso de profissionais liberais como engenheiro e médico, eles estão oferecendo ali informações importantes para as pessoas sobre saúde, tecnologia, imóveis, enfim, e ao mesmo tempo eles estão vendendo os serviços deles, né? O atendimento no consultório, o atendimento no escritório de advocacia, a realização de um projeto na área de engenharia civil. Então, o que você vai fazer? Como é que você vai combinar a necessidade de estar na mídia social com o serviço que você pode vender? E tem que ser combinado. Um projeto de mídia social tem que considerar isso, né? E eu coloquei no final, a página também tem que aparecer nas receitas e despesas do negócio. Então, se você já tem uma empresa, essa empresa você tem ali, por exemplo, o custo das matérias-primas, ou na matéria-prima que você produz os seus produtos, você também tem que colocar nesse item de despesas os custos de manutenção e produção dessas mídias sociais. Tudo isso serve para profissionalizar e mostrar que as mídias sociais elas são uma parte importante do seu trabalho.
Outro ponto importante da gestão de mídias sociais é o design. O seu conteúdo ele vai ser julgado pela aparência, sim, não adianta. Então você tem que conhecer técnicas de visagismo, você tem que ter uma noção de criação visual, você tem que ter um senso estético, inclusive para decidir o que colocar, ainda que você tenha uma pessoa, um profissional para te auxiliar nisso. Mas é importante ter algum conhecimento para, inclusive, determinar se aquilo ali serve ou não para você. Tem algumas ferramentas hoje, como o Canva, que é uma ferramenta que permite você criar posts de uma forma rápida e praticamente sem custo. O Canva ele popularizou muito essa produção de design ou de peças gráficas para pessoas não especializadas. Eu nem sempre eu recomendo Canva, eu acho que assim, eu gosto muito do Canva. Eu durante muito tempo eu usei o pacote Adobe para várias coisas, pagava a licença do Adobe, mas depois que ali no final da pandemia, quando eu passei a usar o Canva, eu até parei de pagar a licença do Adobe, até porque eu não tenho tanta demanda de criação de conteúdo de imagens. Mas o Canva é muito prático, mas eu não recomendo ele para tudo. Por quê? Porque, por exemplo, você vai fazer um logotipo, eu entendo que assim, um logotipo, gente, você tem que contratar um design para fazer para você. Principalmente quando for um logotipo de uma empresa. Porque aí você vai, por exemplo, querer registrar esse logotipo no INPE, e o logotipo do Canva você não pode registrar. Você pode até fazer o logotipo dentro do Canva e vender para um cliente, mas você não pode registrar esse logotipo feito ali dentro como a sua marca própria. Porque o próprio Canva proíbe isso. Se você for no termos e condições do Canva, ele explica isso lá. Mas o Canva é muito prático. Então, para quem não tem tanto recurso disponível, não tem uma pessoa, um profissional para auxiliar na produção de material, o Canva ajuda bastante. Aqui tem alguns exemplos e, enfim, acho que a maioria de todo mundo conhece, tem uma ideia do que o Canva é. Então você pega, por exemplo, essas imagens que já estão prontas. Essas imagens eu não criei, já são modelos do próprio Canva e você faz a edição em cima delas. Outra coisa importante é a legislação. Conteúdos de terceiro, conteúdos que estão na internet, não significa que esses conteúdos pertencem a qualquer pessoa. Então não é porque está na internet que pode ser usado livremente. Aqui tem um exemplo dessa capa de disco do Chico Buarque que se tornou um meme e o cantor ele se sentiu lesado quando ele percebeu que algumas empresas privadas estavam usando a imagem dele para vender os seus produtos. Ele questionou uma dessas empresas. Muitas vezes eles fazem isso, né, os artistas fazem isso, até como uma forma de chamar a atenção, de dar uma lição para quem está ali, né, à revelia, usando a imagem deles de modo indevido. Então é preciso ter algum cuidado sobre isso, né? Eu tenho um curso específico que eu ministro mostrando algumas legislações e como elas impactam o conteúdo e assim as pessoas sempre se surpreendem quando veem que elas não podem pegar um meme que já está disseminado e colocar dentro da página do próprio negócio dela. Na verdade, poder até pode, mas ela vai correr o risco de amanhã amanhecer com um processo, né, com um oficial de justiça batendo na porta dela. É, Outro ponto importante na gestão de mídias sociais é a ideia da inovação. Então, não ficar preso ao convencional. Repetição de. O que é convencional que eu estou falando? Repetição de discursos. É bom seguir trends? É bom prestar atenção no hype, naquilo que é novidade, que está no momento? Mas não dá para produzir conteúdo somente desse jeito o tempo todo. Pensar em uso de elementos como som, vídeo e imagens. O gestor de mídias sociais é alguém que está permanentemente procurando coisas novas. Então, ele não vai só seguir as páginas do segmento dele ou do setor dele. Ele vai pesquisar um pouco de tudo em vários lugares do mundo, inclusive. Formatos que são consagrados já podem estar desgastados. Então, às vezes, o modo de falar, de apresentar, eu acredito que assim é importante para a, a página que tem uma pessoa como porta-voz, como representante.
Então é a página do seu perfil, ou a página do seu negócio, é você quem faz. É importante ter uma linguagem que é própria, mas é importante que essa linguagem seja desenvolvida por você, ao invés de simplesmente copiar e imitar o que o outro já faz. Vai lá, pesquisa, vê o que ele está fazendo, entenda, mas construa a sua marca. Procure pensar naquilo que não foi feito, né? Use uma música ou um efeito visual diferente. E isso é uma característica na aula ao vivo que nós vamos ter. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou mostrar influenciadores digitais e o modo de discurso de cada um deles. Porque vocês veem assim que às vezes quem está conseguindo viralizar ou ter um alcance significativo ou propagar, como o Henry Jenks fala, é justamente quem conseguiu achar uma maneira, um tipo de discurso que diferencia ele dos demais. E aí por isso eu falo, invista na pesquisa em outras plataformas e idiomas. Então dá uma olhadinha em outros idiomas, o que o pessoal está fazendo. E tem que estar atento também a outros tipos de mídia, como por exemplo o podcast. O podcast ele já existe há muitos anos. Em 2011 eu já dava aula e fazia podcast com os alunos, e inclusive era meio difícil fazer podcast, porque além da questão técnica, eu tinha que explicar para o aluno o que era um podcast. E hoje a gente tem ali, depois que a Globo criou o assunto podcast deles, assim, a indústria de podcasts no Brasil explodiu, né? Assim, hoje todo mundo tem um podcast, enfim. Então, mas quem começou, quem estava lá no início e começou a produzir conteúdo com podcast, é, se deu bem, assim, quem fez isso de modo profissional. Com a inteligência artificial, com o desenvolvimento da inteligência artificial, a expectativa é que seja a mesma coisa. Então, quem conseguir entender os meios e as formas de criação da inteligência artificial, pode ser que tenha retornos satisfatórios já desde o início. A Globo, por exemplo, eu vi uma matéria recente dizendo que a Globo tem uma área específica para é, estudar o funcionamento de inteligência artificial, como a inteligência artificial pode impactar os negócios e pode ajudar nos processos de criação de conteúdo. E aí, para a gente encerrar essa parte, encerrar essa aula 2 e ir para a aula 3, as características da gestão de mídias sociais. Então, a gente fala em mídias sociais, a gente está falando de gestão ágil. Então, a gestão ágil é uma gestão que você faz um projeto e esse projeto ele tem uma data de início, ele tem uma data de fim, ele tem ali as diversas atribuições e produtos que vão sendo entregues ao longo desse percurso, mas isso vai sendo alterado também. Isso não é algo rígido, porque como é para mídia social, pode ser que amanhã venha um hype, venha uma trend, venha um tipo de material diferente, venha uma notícia, venha algo que seja importante para o seu negócio e você vai ter que lidar com isso. Então, um projeto de mídias sociais você tem que considerar que esse projeto ele tem que ter diversas ações, mas o próprio projeto ele pode ir sendo modificado ao longo do percurso. A gestão de mídias sociais também envolve pensar metas e como alcançar essas metas, contar com ferramentas adequadas para monitorar resultados, tem que dispor de ações também que sejam offline. Isso é importante. Às vezes as pessoas acham que o digital é suficiente para tudo, nem sempre é, principalmente quando essas páginas elas têm relação com local, com locais físicos, e você tem que ser multicanal. Então você nunca vai estar somente numa plataforma. É preciso pensar em maneiras de estar em canais distintos, em espaços virtuais distintos. Então na aula 3 a gente volta então de novo falando mais um pouquinho sobre tudo isso.